Vamos lá começar a nossa conversa. Todo mundo sabe que o exercício físico melhora a composição corporal. Melhora a composição corporal no sentido de diminuir a gordura corporal e aumentar a massa magra, especificamente a massa muscular. Agora, dependendo do tipo de exercício, esses componentes da composição corporal, ou seja, gordura corporal, massa muscular, são alterados com maior ou menor magnitude. Por exemplo, quando nós pensamos em alterações na massa muscular, ou seja, aumento na massa muscular, as modalidades de exercício físico mais apropriadas para alterar esse ponto, esse componente da composição corporal, seria o treinamento resistido, como por exemplo, a musculação é um dos exemplos, é uma das modalidades do treinamento resistido. Dentre outras, nós temos alguns exercícios do treinamento funcional, exercícios resistidos. Você tem o crossfit, até a modalidade de pilates consegue modificações na massa muscular, aumento na massa muscular. Claro que não na mesma magnitude da musculação, mas quando nós pensamos em alterar a massa muscular, nós pensamos basicamente nessas modalidades, principalmente na musculação, que consegue fazer isso com uma magnitude maior. No entanto, quando nós pensamos em reduzir a gordura corporal, todas essas modalidades que eu acabei de falar, além delas diminuírem a gordura corporal e diminuírem até com uma magnitude importante, existem outras modalidades, como por exemplo as modalidades típicas do exercício físico aeróbico, tanto realizado de forma contínua e com intensidade moderada, quanto realizado de forma intervalada em alta intensidade, e aí nós temos o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então observe que, dependendo da modalidade que você estiver falando, os componentes, determinados componentes da composição corporal podem ser alterados com maior ou menor magnitude. Então, se a gente pensar na massa muscular, nós precisamos pensar nas modalidades de treinamento resistido, como musculação, crossfit, pilates, alguns exercícios do treinamento funcional. E quando nós pensamos em alterações na gordura corporal, redução da gordura corporal, além dessas modalidades do treinamento resistido, você tem as modalidades de treinamento aeróbico contínuo com intensidade moderada ou intervalado de alta intensidade. Mas tem uma modalidade de exercício físico, de treinamento físico, muito pouco falada, principalmente quando a gente fala em modificações da composição corporal, que é o treinamento pliométrico. Pode ser que você esteja escutando esse nome, pliometria, pela primeira vez. Ele pode ser bem desconhecido para você, mas é muito provável que você já tenha visto alguém fazendo treinamento pliométrico, ou na academia, ou em qualquer outro espaço de atividade física. Exemplos de treinamento pliométrico, você tem os saltos. Você tem, por exemplo, pular corda. Pular corda é um tipo de treinamento pliométrico. Os socos no boxe, entre várias outras formas de se treinar pliometria. Então a pergunta principal desse vídeo seria: o treinamento pliométrico também consegue melhorar a composição corporal? Ou seja, o treinamento de pliometria, e aqui eu me refiro unicamente aos saltos, o treinamento com saltos consegue aumentar a massa muscular dos membros inferiores, ou seja, coxa e perna, panturrilha, e consegue reduzir a gordura corporal? Porque nós temos poucos dados em relação a isso. Vamos ver o que é que a literatura fala em relação a isso. Hoje eu trago para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores chineses, espanhóis, gregos, portugueses e brasileiros. Foi um time de peso aí que publicou esse estudo no ano de 2022, portanto no ano retrasado. Foi uma revisão sistemática e meta-análise que foi publicada na Biology of Sport, ou seja, Biologia do Esporte. E aí, como foi uma meta-análise, o que é que eles fizeram? Eles pegaram 21 estudos que investigavam exatamente isso, os efeitos do treinamento pliométrico, no caso aqui saltos, ou seja, os efeitos dos saltos na composição corporal, ou seja, os efeitos do treinamento com saltos nos ganhos de massa muscular dos membros inferiores, coxa e panturrilha, e redução na gordura corporal. Juntando esses 21 estudos, dava um total de 594 indivíduos, 594 homens. E aí, como foram 21 estudos, eles tinham durações diferentes, Então, tinham estudos que duravam no mínimo 4 semanas, o que dá aproximadamente um mês, até estudos que duravam no máximo 16 semanas, o que dá aproximadamente 4 meses. Então, estudos com durações bem variadas, entre um mês até 4 meses de intervenção. E o que foi que esses pesquisadores
verificaram, depois de fazer a análise estatística de todos esses 21 estudos, o que eles verificaram é que quando nós falamos em massa muscular, o que se observou é que o treinamento pliométrico, ou seja, o treinamento com saltos, aqui nesse estudo, nesse vídeo aqui a gente está se referindo ao treinamento pliométrico como apenas o treinamento com saltos, eles verificaram que o treinamento com saltos promoveu aumentos significativos no volume muscular da perna, e aí eu estou falando em perna, ou seja, abaixo do joelho, no caso aqui panturrilha. O músculo da panturrilha aumentou de forma significativa com o treinamento com saltos. Houve aumentos na circunferência da coxa, que é um indicador de hipertrofia, e aumentos no ângulo de penação, que é um outro marcador de hipertrofia muscular. Então, o que esses pesquisadores observaram é que o treinamento com saltos promove ganhos na massa muscular e ganhos significativos nos membros inferiores. No entanto, é interessante observar que o tamanho de efeito para esses marcadores de hipertrofia foi pequeno. O que é que isso significa? O tamanho de efeito é uma medida estatística que diz respeito à magnitude daqueles valores. Isso significa que se o tamanho do efeito foi pequeno, significa que os valores, na verdade, os valores de ganho de massa muscular também foram pequenos. E aí você me questiona, ora, você acabou de falar, Otávio, que os ganhos na massa muscular dos membros inferiores foi estatisticamente significativo, ou seja, foi significativo, mas a magnitude da alteração foi pequena, o tamanho do efeito foi pequeno. Como assim? Veja, o fato de um valor dar estatisticamente significativo, o fato de um valor dar significativo não significa dizer que esse valor é grande, significa dizer que os pesquisadores utilizaram um tratamento estatístico e naquele tratamento estatístico deu um efeito significante, mas não significa que esse efeito é grande. O que diz se esse efeito é grande, se tem uma magnitude maior ou menor, é o tamanho do efeito. O tamanho do efeito mostrou que houve ganhos na massa muscular, mas esses ganhos foram pequenos. No entanto, quando a gente fala em gordura corporal, o treinamento pliométrico não promoveu alterações significativas na gordura corporal. Na verdade, praticamente não modificou. Então, vamos lá para alguns comentários. Primeiro ponto aqui, que é a pergunta principal do vídeo. O treinamento pliométrico, ou seja, o treinamento com saltos, promove modificações na composição corporal? A resposta é sim. Por quê? Porque alterou os valores de massa muscular. A massa muscular aumentou, embora tenha sido um aumento pequeno, mas foi um aumento. Embora também não tenha havido diminuições na gordura corporal. Então não modificou a gordura corporal, mas aumentou a massa muscular. Portanto, o treinamento pliométrico, o treinamento com saltos, promove aumentos na massa muscular. Um ponto importante aqui, tanto em relação à massa muscular quanto em relação à gordura corporal, porque na massa muscular os aumentos foram significativos, mas não tiveram um tamanho de efeito grande, né? Ou seja, no final das contas, esses aumentos na massa muscular foram pequenos. E na gordura corporal não houve modificações, praticamente não houve modificações. Esse efeito pequeno na massa muscular e essa falta de alterações na gordura corporal pode ter acontecido também devido à duração curta desses estudos. Observe que tinham 21 estudos e esses 21 estudos tinham durações variadas. Então, tinham estudos que duravam apenas um mês, tinham estudos que duravam no máximo 4 meses. Um mês é tempo insuficiente, é tempo muito suficiente para você ver alterações importantes na composição corporal. Assim como também 4 meses é um tempo relativamente curto para você ver alterações muito pronunciadas, numa magnitude alta na composição corporal. Pode ser que se os pesquisadores tivessem incluído estudos com uma duração maior, 6 meses, 1 ano ou mais, alterações mais importantes na composição corporal poderiam ter sido vistas. O problema é que é muito raro você encontrar estudos na área do exercício físico com durações tão prolongadas. Então, o que se encontrou aqui foi estudos que duravam no mínimo um mês, no máximo 4 meses, e essas alterações na composição corporal não foram tão importantes porque a alteração na massa muscular foi muito pequena e na gordura corporal praticamente não se alterou. Então vamos lá, o treinamento pliométrico, onde é que ele se encaixa? Quem é que pode fazer o treinamento pliométrico? Primeiro ponto aqui, quem gosta. Então se você gosta de fazer o treinamento pliométrico, se você gosta de praticar saltos, não tem problema, você pode praticar. Ele vai ser um plus ali no treinamento, por exemplo, da musculação, se você já faz musculação. Ele pode ser um plus no treinamento de crossfit, nos exercícios específicos de crossfit e por aí vai. Evidentemente, pessoas que treinam saltos com objetivos atléticos, ou seja,
Atletas de salto em distância, salto em altura, eles precisam praticar saltos, evidentemente, por causa das provas de atletismo dele. Mas eles não praticam devido a modificações na composição corporal, eles praticam devido a desempenho. Então esses eles têm que continuar com o treinamento com saltos. Mas esse tipo de treinamento ele é bem importante, principalmente para pessoas que não têm um espaço apropriado para treinar, não têm condições de ir para uma academia, ou por condições financeiras, ou por questão de tempo, enfim, por questões logísticas e preferem treinar em casa ou em outros espaços de atividade física. Então é um tipo de treinamento que você pode fazer em qualquer lugar, inclusive em locais ao ar livre, e você não demanda equipamento, você pode fazer com o peso do teu próprio corpo. Agora, o treinamento com saltos, ele pode ser feito por todo mundo? Bem, se você é uma pessoa normal, saudável, ou melhor, se você é uma pessoa normal e tem as articulações saudáveis, você pode realizar o treinamento pliométrico, o treinamento com saltos, sem problema nenhum. No entanto, se você tem alguma patologia nas articulações, especificamente no joelho, se você tem artrose, artrite, condromalácia ou outra patologia no joelho, no quadril ou no tornozelo, eu te sugiro passar bem longe do treinamento pliométrico, do treinamento com saltos, porque o impacto dos saltos vai aumentar vai complicar os teus problemas de saúde no sentido de piorar o teu quadro de artrose, de artrite, de condromalácia, de dor nas articulações, enfim, vai complicar a saúde das tuas articulações. No mais, se você é uma pessoa saudável e tem as articulações saudáveis, pode realizar um treinamento pliométrico, pode realizar um treinamento com saltos sem problema nenhum. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.